O piso nacional da enfermagem deve ser pago de imediato? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gabriel Marques, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e o tema do nosso Jurisprudência Comentada de hoje é o piso nacional da enfermagem, uma discussão muito polêmica, muito interessante, que foi alvo de debates do Supremo Tribunal Federal essa semana. O que aconteceu nesse caso? Tudo começa com a criação da Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. Então, Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022. A lei que estabeleceu o piso nacional da enfermagem, que na verdade vale para 4 categorias profissionais: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Só que, logo após a criação dessa legislação, houve um questionamento dessa lei pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Essa Confederação Nacional, ela questionou a legislação, argumentando a dificuldade de financiamento, a falta de custeio, o fato de ser um tema sensível, os riscos de demissões, de prejudicar a qualidade do serviço prestado, e esses argumentos foram levados ao Supremo Tribunal Federal. Quando chegaram ao Supremo Tribunal Federal, eles acabaram convencendo o ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, em setembro de 2022, o ministro Barroso proferiu uma decisão cautelar suspendendo a aplicação do piso. Então vejam que interessante. Primeiro, em agosto, a criação do piso. Um mês depois, em 2022, a suspensão desse piso. Só que a partir daí, houve várias mobilizações no Congresso Nacional e também no Poder Executivo para garantir recursos necessários ao pagamento do piso. Então, houve, por exemplo, a aprovação de uma emenda constitucional, houve a aprovação de uma legislação nova, houve a aprovação de uma portaria. Então, houve alguns esforços em prol de garantir recursos acima de 7 bilhões de reais, 7 bilhões e 300 mil reais aproximadamente, para garantir o pagamento do piso. E diante dessa nova realidade, no mês de maio de 2023, o ministro Barroso, então, decidiu propor a revogação parcial da sua cautelar, ou seja, repensar o assunto, reexaminar o tema, no sentido de dizer que agora sim estaria autorizado o pagamento do piso, mas com algumas condições, mas com alguns cuidados, e é nesse momento que nós nos encontramos agora. O Supremo Tribunal Federal está examinando quais são as condições para o pagamento do piso. Qual é o nosso quadro no momento? A gente tem um voto do ministro Luiz Edson Fachin, que é um voto em prol da aplicação imediata do piso. O ministro Fachin entende que é um direito do trabalhador, tem uma dimensão social essencial nesse caso, né, que exige o pagamento integral do piso, tanto para o setor público quanto para o setor privado. É um voto nesse sentido. Mas a gente tem mais 2 votos, que são do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes, né? Votos conjuntos. Aliás, abre parênteses aqui, uma situação inédita no Supremo Tribunal Federal, 2 ministros proferindo um voto conjuntamente, Barroso e Gilmar Mendes, autorizando o pagamento do piso, mas com algumas condições. Que condições seriam essas? Primeira situação: os servidores públicos federais, portanto vinculados à União, a autarquias, fundações federais, têm direito a receber o piso de imediato, segundo esse voto de Barroso e Gilmar Mendes. Segunda situação: servidores públicos dos estados, dos municípios, autarquias e fundações estaduais e também profissionais de instituições que atendem mais de 60% dos seus pacientes pelo SUS, esses aí vão pagar o piso na medida dos recursos que forem disponibilizados pela União. Então o voto deixa claro que há essa ressalva, esse cuidado com a garantia de recursos pagos pela União nessa assistência financeira complementar. Terceira situação: profissionais seletistas, né? Profissionais da enfermagem seletistas. Nesses casos, têm direito ao piso, mas é imprescindível que haja uma negociação coletiva para evitar demissões, para evitar uma piora na qualidade do serviço. E aí, se não houver negociação coletiva, o piso é exigível nesse caso também. Então, resumindo, gente, em síntese, a gente tem, por enquanto, a legislação que garante o pagamento do piso, 14.434 de 2022, mas no Supremo Tribunal Federal ainda uma indefinição.
Houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli essa semana, o julgamento voltou a ser paralisado e no Supremo Tribunal Federal a gente tem, por enquanto, duas posições. A do ministro Fachin, em prol da aplicação integral e imediata do piso, e a dos ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso, em prol da aplicação do piso, mas com algumas condições. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.